O Rafael Nery Figueiredo. Bem, já não é achismo. O Memphis vai acertar com o Flamengo ano que vem. No Parque São Jorge já se dá como certa a saída do Depay. Acho que não fará falta. Olha, eu não tenho essa informação que ele vá para o Flamengo. Agora, se ele não ficar no Corinthians, honestamente, o Kleber, honestamente, eu não acho que fará muita falta. Não vejo o Depay no Corinthians. Oh, uau, caramba. É cabeça de bagre? Óbvio que não. É craque? Não acho. É um bom jogador. Mas no Corinthians não é um bom jogador que decide e tal. Apesar que ontem fizeram uma pergunta pro cara também, ele falou, pô, o cara falou, caralho, né? Os caras queriam comparar o Corinthians com a seleção da Holanda, como ele joga. Não dá. Agora, se ele vai pro Flamengo, eu não sei, mas para a falta, mano, caso o Depay vá pro Corinthians, você ouviu que ele pode ir pro Flamengo? Flamengo, bem, já foi sempre um boato que existiu aí, mas eu acho que é pra ganhar hype, velho. O Flamengo não ia tirar 6 conto do bolso pra pagar um Depay que não tem entregado nada. Não sentiria falta, não. Para mim, Benji, o Corinthians, se ele conseguisse se livrar do transfer ban, ganhando uma Copa do Brasil, pegando esse dinheiro da televisão no final do ano, eu acho que ele deveria ir para cima do Gabigol no Cruzeiro, que é um cara que tá custando muito e não tem jogado praticamente, apesar de ter jogado no final de semana, acertou até uma bola na trave no segundo tempo. Mas na boa, cara, porra, se o Corinthians chegar lá, ainda mais o Cruzeiro querendo ficar com o Fagner não querendo voltar pro Corinthians, vai atrás do Gabigol, irmão. Monta lá um ataque lá com Gabigol e Yuri Alberto, Gabigol e Guinegão, enfim. Eu acho que é muito mais produtivo, mano. Vai gastar 1/3 do que gasta hoje com o Depay. E eu acho que o Gabigol é muito mais bola do que ele hoje no Brasil. Não vou jogar a seleção da Holanda, porque, porra, a seleção da Holanda é um cara que tem números interessantes, porra, é o maior artilheiro, o maior líder em assistências, enfim. Ele construiu a história dele lá. Mas para mim, no custo-benefício, não tá valendo a pena, não, Benji. Ô, Kleber, o Depay fará falta se for embora do Corinthians? E tem lugar pro Depay no Flamengo hoje? Nenhuma, não vai fazer falta nenhuma pro Corinthians, bicho. Nenhuma. Muito pelo contrário, vai ajudar muito o Corinthians indo embora. Eu acho, até porque o Corinthians vai ter uma economia muito grande aí na questão financeira e o Corinthians pode... Eu acho que a prioridade do Corinthians são outras hoje, entendeu? O Corinthians... Eu não acho que o Corinthians pode gastar 3 milhões num jogador por mês. Então, assim, eu acho que o Corinthians, se caso sair economizando um dinheiro desse aí, eu traria outros jogadores. Eu acho que o Corinthians tem que formar primeiro uma base, ter uma base sólida, em vez de, por exemplo, também, igual o Mano falou, pô, traz o Gabigol. O Gabigol nesse time do Corinthians também não vai arrumar nada. Eu não queria o Gabigol hoje nem de graça no Corinthians. Eu também, e eu não sei nem se vai ficar muito tempo no Cruzeiro. Logo, logo os caras dão um jeito de, né, dar linha na pipa dele. Mas eu acho que a prioridade do Corinthians são outras prioridades. O Corinthians tem que ajeitar a casa, arrumar as coisas, se quer um dia brigar e voltar a ser o Corinthians que lá de 2012, né? Aquele Corinthians campeão mundial, campeão da Libertadores, porque senão vai continuar sendo esse time aí que, né, ganha uma, ganha outra, chega numa final, ganha um título paulista, né? Dívida, transfer ban e vai indo e vai empurrando com a barriga. Eu acho que tá na hora dele sair já, inclusive. Não jogou nada esse jogo de novo. Não, eu ia perguntar se você não acha. Pode falar. Fala, Carabina, fala. Não, eu ia perguntar pro Kleber porque o Gabigol ficando no Cruzeiro pro ano que vem, talvez o Caio Jorge saia, né? Pela atuação nesse ano. O Tigrinho do Vitor Roque parece que vai receber uma proposta do Manchester United, saiu hoje a notícia, 50 milhões de euros. Cara, o cara se destaca no Brasileirão, tem tudo para sair. Então o Gabigol talvez seja titular no ano que vem no Cruzeiro. Mas eu acho que... Eu sinceramente, eu não sei se o Gabigol, ele se encaixaria ou ele conseguiria jogar um futebol que ele jogou, por exemplo, no Flamengo, no Cruzeiro. O elenco do Cruzeiro, o estilo, é totalmente diferente do Flamengo. Entendeu? O Flamengo tem muito jogador de qualidade, a bola... O Cruzeiro não tem esse... né, tantos jogadores assim. O Gabigol ele depende muito do time, né? Então, assim, o Caio Jorge já não. O próprio Vitor Roque, para mim, apesar do Palmeiras ter um time muito forte, o Vitor Roque, mesmo se o Palmeiras não tivesse o time que ele tem, pela característica do Vitor Roque,
ele conseguiria se destacar, porque ele é muito forte, ele segura a bola na frente, ele sai da área, ele se movimenta. O Caio Jorge é muito parecido com isso, entendeu? Agora tem jogador que não tem essa característica. E o Gabigol, para mim, não tem essa característica. Não sei se conseguiria. Eu não queria o Gabigol nem de graça hoje no Corinthians. E mais, precisa entrar um presidente no Corinthians que pare com as loucuras. O Corinthians não pode ter jogador hoje. Mas por que você acha que o Gabigol seria uma loucura? Porque o Corinthians não pode ter jogador hoje ganhando 2, 3 milhões. O Corinthians tem que parar. O Corinthians tem que enxugar. Não tem jeito. Mas, Benji, os caras que resolvem isso, velho. Precisa parar de iludir a torcida. Precisa parar. Não dá, Benji, mas pera lá. Quanto você acha que custa o Pedro? Quanto você acha que custa o Bruno Henrique? Quanto você acha que custa hoje o Vitor Roque? Quanto você acha que custa hoje qualquer jogador aí que seja o Caio Jorge? Sim, mas são times... fazer a diferença. Não, mas são times que estão com dinheiro, são times que têm condição de pagar. O Corinthians hoje não tem, o Corinthians não pode. O Corinthians está na hora de ter um presidente que tenha atitude e postura e pare de enganar a torcida. Não, mas você pode fazer as duas coisas. Não dá para fazer as duas coisas, é impossível. Tá mostrando que não dá, mano. Tá mostrando que não dá. Esse ano foi trazendo jogador caro, caralho, ano passado. Tá aí. Já tem 3 transferman. Peraí. Tem 3 transferman já. Tem 3 transferman. Ou o Corinthians tem um presidente que fala real, papo reto, que nem o Eduardo Bandeira de Melo, que chegou lá um dia e falou: nação, não dá. Fudeu, ele falou. Não dá, não tem dinheiro, estamos na merda. Se não fizer isso, se não der 2 passos para trás para dar 5 passos para frente no futuro, não dá. Coisa não pode ter Depay custando 4, 5 milhões. Coisa não pode trazer Gabigol custando 2,5, 3 milhões. Não dá, mano. Para. Stop. Benji, eu discordo de você. Para mim, jogador caro é você, por exemplo, contratar um Pedro Raul, que tinha menos gol do que o Volpi, que era goleiro no time mexicano, pagando o que o Corinthians pagou, 5 milhões de dólares, mais qualquer salário para ele, 400, 500 mil aqui. É caro, Benji, é o Corinthians contratar um monte de jogador jagunço, que não joga bosta nenhuma, pagando qualquer valor. Quando o Corinthians contratou os tal do Jonathan Cafu, enfim, isso é caro, Benji. Isso é caro. Agora, também pagar, mano. Por exemplo, no cara, também é. Tá, ô Clebão, quando você paga um cara que vem e te entrega, esse cara ele vale o custo-benefício. O que é caro, Kleber, é você pagar qualquer valor para um atleta que não vai te entregar. O Corinthians hoje, ele é, se não me engano, a 3ª maior folha, ou a 4ª maior folha salarial do Brasil, com um elenco que não joga proporcional a isso. Isso é caro. Porque o Corinthians hoje tem uma série de jogadores que não entregam, Clebão. Agora, se você montar, por exemplo, um time, você monta um centroavante ali, o Gabigol, por exemplo, 2 milhões é muito caro. É um valor muito caro hoje para o futebol brasileiro, claro que é. Mas é aquele negócio, é oferta e procura. O mesmo guarda-chuva, Clebão, que hoje está custando R$15 na porta do metrô, se começar a chover vai custar 50 e vão pagar. O torcedor tem que botar uma coisa na cabeça, velho. Se você não resolver os problemas extra-campo do Corinthians, não vai ter time competitivo. Pode ganhar um título aqui, daqui a pouco vai ganhar umzinho ali, mas não vai sair disso. Não dá para você gastar 600 milhões de ano com juros e folha salarial. Não dá para você trazer um jogador e pagar 700 mil reais por mês para o cara morar. Mas, ô Benja, para começar esse projeto que você está pedindo aí... Não. Mas tudo isso aí já está assinado. Mas peraí, tudo isso aí já está assinado. A gente precisa discutir o presente e futuro. Porque o passado, já que foi assinado, tem que ser cumprido. Está estipulado lá no Gabigol, caralho. Porém, vamos lá. É por isso que eu estou falando, estou discutindo o futuro. Se você contratou o Gabigol, você já tem pelo menos aí 4 milhões não vou dizer lucro porque não é lucro, mas você já deixa de pagar 4 milhões para o jogador. O Memphis hoje ganha 6, Benja. O Gabigol vira por 2, ou até menos. Mas enfim. É muito, pelo que ele faz. É muito. Eu discordo. Eu acho que o Gabigol hoje é um bom jogador que vale isso. Mas o negócio é o seguinte. Mas é banco do Cruzeiro? É banco do Cruzeiro porque o titular dele é o Caio Jorge. Então, se ele fosse tão bom... Mas caralho, Benjamin, até outro dia... Por exemplo, o Pedro, até outro dia aí, era banco do Flamengo. O Pedro é uma merda pra você? Ué, você tá... é banco. Sem nexo uma porra. Sem nexo uma porra. Até outro dia o Pedro era banco. O Gabigol, o auge do Gabigol foi no Flamengo, pô. Acabou. O Gabigol jogou muito nos campos. Não, mas, mano, eu discordo porque é o seguinte, o Pedro foi banco do Flamengo porque
por vários motivos. Primeiro, a briguinha dele lá de Mas foi. treinar. Ah, não, mas aí é outra história. O Gabigol não é titular porque ele não tá rendendo. O Pedro foi por problemas com o Felipe Luiz, depois teve lesão, né? E é diferente. Ô, Clebão, eu não sei, tipo, vocês podem ter a predileção pelo Gabigol. Não tô discutindo nem a personalidade dele, porque eu acho que o Gabigol aí deixa muito a desejar nessa questão também. Mas você não pode falar, por exemplo, que um cara que hoje, se você perguntar para qualquer flamenguista, seria o centroavante do Flamengo de todos os tempos, que esse cara é cabeçudo. Desculpa. Eu acho que vale a pena, assim, a aposta. Eu acho que o Gabigol não é um cara morto no mercado. Eu acho que o Gabigol ainda é um atleta jovem que tem muita lenha para queimar na carreira dele. Só que no Cruzeiro não deu certo. Quantos jogadores a gente já viu de qualidade passarem por clubes e os caras não conseguirem jogar? Então, eu acho que vale a pena a aposta. Agora o Benjamin falou a respeito do futuro do Corinthians. O futuro do Corinthians, Benja, hoje, a ideia concreta que existe é a Safiel. É a Safiel. Tem que haver, sim, uma pressão por parte da torcida, tem que haver uma pressão por parte da mídia também, inclusive dos corintianos que fazem parte da mídia, para que esse projeto saia realmente do papel e se torne uma realidade. Pressionar esse conselho omisso do cacete para que eles mudem realmente o estatuto do clube. E aí o associado tem o direito a voto, de forma democrática, para falar se eles querem ou não esse projeto. Eu discordo totalmente. Em relação à mudança de estatuto, tem que ter. Em relação a ter que ter mudança no Corinthians, tem que ter. Mas eu não concordo. Eu não sou um adepto da Safiel, não. Acho ela utópica. Mas você pode votar contra. Você pode votar contra como associado. Tem muitos pontos. Eu não acho que o associado tem que votar na Safiel, porque, infelizmente, tem que mudar o estatuto. E se botar a Safiel para o associado, não vai passar, porque o associado ele quer o clube. Você, antes de fazer qualquer tipo de votação, você tem que mudar o estatuto. Sim, e você tem que desmembrar. Não, você quer que vote antes para depois mudar o estatuto. Nossa, meu Deus! Qual parte você não ouviu que eu falei que tem que pressionar o conselho para mudar o estatuto, para colocar a votação em pauta e de forma democrática os caras decidirem se querem ou não querem? A primeira tá parecendo velho, esses caras quem? Você quer que vote? Quem é esses caras? O conselho. Quem pode votar primeiro com relação à mudança do estatuto é o conselheiro. Porém, tem que haver uma pressão do associado para que mude Não. Você está errado. Você está errado. Quem tem que votar pela mudança do estatuto é o associado. Porque quando teve da outra vez que eu fui votar, você precisa se aprofundar um pouco mais. Você está parecendo velho agora. Então vamos lá que eu vou te rebater. Tem um negócio chamado plebiscito. Na última mudança do estatuto, quem votou, e eu fui ao Parque São Jorge votar, quem votou pela mudança é o associado. Então vamos lá. O associado vou te trazer um fato. O associado vota pela mudança do estatuto. Então o associado, o associado tem que votar pela mudança do estatuto. Ponto. Segundo ponto, precisa desmembrar urgente o clube social do futebol. Porque se você botar o associado do clube para votar pelo futebol, não vai dar em nada. Porque o associado do clube, ele está preocupado com o clube. Ele quer ir na piscina, na bote, jogar futebol, fazer o churrasco dele. Quem está preocupado com o time é o torcedor. Então, o correto, na minha opinião, era que quem votasse pelo futebol fosse o fiel torcedor. O cara. Aí você põe lá, mano. Você põe alguns regulamentos lá. Então, tipo assim, ó. O cara que tem 3 anos de fiel torcedor, ele tem direito a voto. Mas você precisa primeiro desmembrar. Então, o cara que é só. O clube do Corinthians, a parte social, vai ficar lá pros caras ali. Então, o conselho e tal. E a parte do futebol, aí sim, eu concordo que vai ter mudança. Agora, sócio que está preocupado se o azulejo da piscina é azul ou roxo, não tem que votar no futebol. Até porque o Corinthians tem muito sócio também que não é corintiano. Como todos os clubes têm. O Palmeiras tem um monte de sócio que não é palmeirense. O São Paulo, então, tem um monte de sócio que não é São Paulino. Precisa desmembrar, velho. Isso para mim, hoje, é o primordial. Se alguém perguntasse para mim hoje, o que precisa fazer com o Corinthians? Falei, a primeira coisa, divide. Vamos lá, então, com relação aí à mudança de estatuto.
Vocês devem ter acompanhado nos últimos dias aí a declaração do próprio Romeu Thomaz Júnior. Quem vai fazer o novo estatuto não é o associado, é o conselheiro. Então, já entre eles mas já o existe sócio consenso. vota, mano. É óbvio que vota. Mas é óbvio que vota, é Benja. plebiscito. Benja, eu não sei qual parte, é isso que eu tô falando que você tá parecendo velho. Eu não sei qual parte você não entendeu. Eu falei, os conselheiros, eles vão bolar um novo estatuto, vão colocar de forma democrática para ver se esse estatuto vai passar ou não, inclusive dentro desse próprio estatuto, a aprovação da SAF. Mas isso, Benja, vai haver um pré-projeto, termo utilizado pelo Romeu Thomaz Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo hoje, que eles vão colocar em pauta dentro do próprio Conselho. Após essa reunião do Conselho, eles vão levar para o associado, que aí sim a votação definitiva, pela mudança ou não do Estatuto. Esse pré-projeto vai acontecer agora no final de novembro. No final de outubro. Estava para acontecer agora aí no final de outubro, não sei se já fizeram o negócio entre os conselheiros, e agora no começo de dezembro vão colocar para o associado ver se vota ou não vota a favor ou contra. Inclusive a frase dele aqui, Clebão, vamos lá, ó. A transformação do clube, bem como a cisão do departamento de futebol para a constituição de Sociedade Anônima do Futebol, SAF, somente poderão ser aprovados por deliberação da Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, mediante ao voto favorável de no mínimo 2/3 dos associados com direito a voto. E o grande detalhe aqui, Benjamin, para você entender aqui, ó, após manifestação prévia e favorável do CORE, que é o Conselho de Orientação, e do Conselho Deliberativo. Ou seja, Benjamin, esses caras, eles colocam amarras. Se não passar no crivo deles, não vai para frente. E é isso que eu tô falando que tem que mudar. É isso que eu tô falando que tem que acontecer de fato, uma pressão gigantesca por parte do associado, para que o associado tenha direito também de poder colocar o que eles querem dentro dessa porra desse estatuto. Não é só o CORE e o Conselho Deliberativo, 300 ou 400 pessoas que vão decidir o futuro do Corinthians. Esses caras, eles precisam ouvir o associado. E quando você falar o associado do Corinthians ali tem palmeirense, tem São Paulino, Benja, isso é pesquisa que já foi feita. Se você pegar, por exemplo, o associado do Palmeiras ali, talvez até a metade seja de corintianos. Se não for a metade, é bem próximo disso. As pessoas que moram nas imediações. No Corinthians é diferente, Benjamin. O associado do clube, Esporte Clube Corinthians Paulista, 80% no mínimo, são corintianos, cara. A Zona Leste é repleta de corintiana. Não dá para acreditar que metade do Corinthians hoje seja composta por São Paulinos e palmeirenses. Não é, Benja, não é, cara. Você tá pior que o velho. Eu que tô pior que o velho. Você tá muito pessimista com relação a tudo. Nenhuma ideia pra você presta, porra. Ontem eu te perguntei um negócio que você falou do Safiel, eu te perguntei, você falou, não sei. Você falou pra mim, eu não... Ô, Benja, quem tem que te responder isso aí são as pessoas que você entrevistou e você não fez a pergunta. Então, mas quando você defende algo com unhas e dentes, quando alguém te pergunta alguma coisa, por que você defende com unhas e dentes, você tem que saber. Entendeu? Saber o quê? Por exemplo, o quê? Eu não defendo nada com unhas e dentes, que se alguém me pergunta alguma coisa, eu não tenho a resposta. Você acha errado, por exemplo, então, hoje, a Safiel, que vai distribuir ações aí para que o torcedor compre, e ele tem uma fatia do clube, e teoricamente o torcedor ser dono. Você acha isso daí um mau projeto? Pô, mano, você parece uma criança de 5 anos. Não, velho. Pelo contrário. É porque tudo para você tá ruim. Eu gostaria que você desse uma alternativa, então. Eu gostaria que você trouxesse aqui uma alternativa que fosse viável para tirar o Corinthians do buraco. Mas eu acabei de falar, você falou que não. Então qual você foi quer a sua alternativa? Vamos lá. Então vamos lá. Vou repetir que acho que hoje você não está bem. Não, as pessoas competentes. Vamos colocar minha as pessoas primeira competentes. Alternativa. Beleza. Então Quem vamos são lá. as pessoas competentes? Calma, minha primeira alternativa. O primeiro lugar, o presidente do Corinthians não tem que trazer Gabigol, não tem que trazer jogador de 3, 4, 5 milhões por mês. O presidente do Corinthians tem que ter uma postura que nem teve o Eduardo Bandeira de Melo. Gente, não dá, não vou fazer loucura, não vou prometer nada. Enxuga, comece a pagar dívidas. Depois, isso para mim hoje é o primordial. Não tem segunda opção. Acabou. Enquanto você não tiver um presidente que vire e só fale isso, torcida do Corinthians, não dá. Vocês vão ter que ter paciência, porque nós precisamos resolver esse problema. Igual você acreditou no Osmar Stabile. Igual você acreditou no Osmar Stabile. Ele poderia fazer algo diferente. Eu não acreditei. Mas você falou, olha, acho que o Osmar Stabile vai bater de frente. Eu achei, não falei bater de frente. Falei, eu achei que o Osmar Stabile era um cara que ia fazer isso. Pois é. E aí, aconteceu o quê? Eu sempre falei para ele que para mim ele não tem a menor condição de ser presidente do Corinthians. Só que ele vai lá e também não faz nada. Exato. Agora, e aí faz o quê? Fica parado de braço cruzado? Travou, Benja. Travou.
Pois é, foi melhor assim. Porque o negócio é o seguinte, a situação Corinthians tá, Carabina... Eu acho que são caras... Voltou. Eu acho que são caras até... Eu acho que são caras sérios, eu tive com os caras e tal. Não estou falando da idoneidade deles, não. Eu só não acredito 100% no projeto. Agora, se eu sou pessimista, sim, em relação ao Corinthians, sou 100% pessimista, não vejo horizonte, não vejo perspectiva, não vejo gente competente para nada, e o futuro é essa merda que tá o Corinthians. Nesse ponto eu concordo 100% com você. Se a gente olhar para dentro do Corinthians, eu acho que é um bueiro. O Corinthians internamente, politicamente e administrativamente é um esgoto, é um mar de merda. E é por isso, Benja, que eu acho que a força que o Corinthians precisa tem que vir de fora. Ah, mas a Safiel, ela pode ter defeitos? Claro que pode. Nenhum projeto é 100% sem erros. Nenhum projeto é 100% perfeito. Porém, hoje, diante de tudo que a gente está vendo dentro do Corinthians, eu não confio em nada e nem em ninguém que está lá dentro. Então, para não ver meu time fechar as portas em breve, ou botafogar, ou cruzeirar, ou acontecer qualquer tipo de coisa como essa, eu prefiro me dar o benefício da dúvida de um projeto de pessoas que estão expondo ideias, e eu particularmente acredito, eu acho que são legais, porque aqui, Carabina, não sei se você não acredita em ninguém. Peraí, você não acredita em ninguém lá de dentro. Só um minuto, só te perguntar, não ouvi aqui. Você não acredita em ninguém lá de dentro? Das pessoas que têm poder, não. Eu também não. Das pessoas que têm poder, não. Eu também não. Muita gente lá de dentro, que tá lá de muitos e muitos anos, é quem apoia muito o Safiel lá dentro. Mas muito. Mas é que tá, Benja. Tem pessoas, mas é que tá. É que você não ouviu o principal trecho. Quando eu falei, eu não confio em ninguém que tá lá dentro e que tem o poder. Porque eu não acho que todo mundo que tá lá dentro não presta. Eu acho que tem pessoas boas também. Tem pessoas com iniciativa. Porém, essas pessoas isoladamente, elas não vão conseguir fazer nada. Porque, como diria a tropa de elite, o sistema é foda. A gente sabe aí de pessoas que usufruem do clube de todas as formas, inclusive financeiras. Pessoas que não deveriam receber nada do clube recebem. E a gente inclusive o próprio promotor aí já declarou isso daí recentemente, já trouxe fatos. E quando a gente ouve, por exemplo, o departamento jurídico do clube se posicionar através da figura do Pantaleão, Clebão, mais preocupado em tentar saber para onde que foi as milhas do cartão corporativo do que realmente em expulsar o cara que fez uso indevido, a gente já vê muito bem para onde a gente está caminhando. Agora, diante de tudo que está acontecendo, o Corinthians hoje é uma tragédia administrativa. Eu prefiro me dar o benefício da dúvida de pessoas que estão vindo, pondo a cara a tapa, expondo, respondendo perguntas, questões. Inclusive o Ben já perguntou a respeito disso ou daquilo. Uma pessoa que está dentro do projeto, ela pode te responder com muito mais credibilidade do que eu. Porque eu tô na base aqui, eu tô ouvindo falar os caras se posicionarem. Agora, as pessoas que você entrevistou, você poderia ter feito a pergunta que você me fez, Benja. Mas, por exemplo, só para concluir. Eu fiz e falei. Mas deixa eu concluir, Benja. Eu ouvi você, cara. Se você ficar interrompendo, eu ouvi a sua declaração. Eu fiz e falei para eles no dia. Benja, se você ficar interrompendo, eu não vou conseguir concluir o raciocínio. É que você fala sem saber, você joga Não é, porque você quando começa a perder no argumento, você começa a interromper, você parece o velho, de novo. Não, você parece o velho que não consegue entender o que eu falo. Não, pelo contrário, eu não consigo. O velho virou um xingamento. Virou referência. Eu falei para eles na entrevista. Eu falei para eles na entrevista, olha, vocês são muito sérios e tal, só que eu não acredito no projeto. Tá lá. Tudo bem, você tem o direito, Benja, você tem o direito, você não é obrigado a acreditar, você não é obrigado a apoiar. Porém, eu prefiro 1000 vezes, ô Clebão, ter um conselho dentro do Corinthians hoje, de pessoas responsáveis e profissionais, que fazem parte de grandes empresas, de multinacionais, e que sejam profissionais da área, do que um monte de gato gordo, que tá lá pendurado mamando na teta do clube, que são os caras que não sabem de bosta nenhuma.